Olá a todos, bem-vindos a outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, sou o Guilherme. e hoje vamos falar sobre um dos tópicos mais populares sobre o Antigo Egito: religião, deuses, divindades, magia, e que é também um dos tópicos que eu acho que atrai mais gente quando são crianças, que atrai mais jovens para o Antigo Egito. Sim. Bom, eu sou muito suspeito para falar porque a minha tese é sobre religião, a minha tese de mestrado já foi sobre religião, enfim, espaço sagrado, mas pronto, tinha a ver com a religião, portanto eu sou muito suspeito para falar. Eu já falei aqui de como me apaixonei pela religião egípcia com o Príncipe do Egito, portanto desde aí tem sido um amor permanente. Príncipe do Egito é esse, em que se falam de muitos deuses egípcios porque temos dois personagens que dizem muitos nomes de deuses seguidos, o que me leva a perguntar quantos deuses egípcios na verdade existiam. Deuses e deusas, claro, é que existiriam. Não sei. Bem, eu não sei se a conta alguma vez foi feita, mas eu diria que não. várias centenas. Centenas já. Sim. Um aspecto interessante dos deuses egípcios é o facto deles poder haver assim uma espécie de uma simbiose, será Uma esta a palavra combinação. certa? Uma combinação em que, por exemplo, temos Amon, temos Ra. Depois podemos ter Amon-Ra. É um novo deus, é uma nova divindade, mas é feita de duas outras divindades. Portanto, se pensarmos que isso é possível na religião egípcia, imediatamente o número de deuses começa a aumentar e aumentar e aumentar. Essa conta também depende muito do período histórico no qual estamos falando, e claro que quando o Egito começa a se relacionar mais com outras áreas do antigo Mediterrâneo, acontece muito o que chamamos de sincretismo, certo? Que deuses diferentes, o Guilherme com certeza explica isso muito melhor que eu, mas mesclam e viram um deus novo. Exatamente. Então, sim. Essa ideia que a Luísa e a Inês estão a falar é super importante, porque às vezes dizemos, sei lá, Amon-Ra é a combinação de Amon e Ra. Até se pode perceber o que é que se está a dizer, mas na verdade é muito mais do que isso. Porque, como a Inês estava a dizer, e a Luísa agora também reforçou, é um terceiro deus. Não é só juntar o Amon com o Ra, é mesmo criar uma outra personalidade divina que tem atributos e características das duas divindades. No caso da Amon-Ra é muito interessante, porque Amon significa oculto, e Ra é uma divindade solar, é literalmente o Sol, ok? E, portanto, Amon, que não tinha uma dimensão solar antes de se juntar com Ra, para dizer assim, não tinha mesmo de todo, era um deus muito mais, enfim, especula-se muito, mas seria um deus mais ligado ao oculto, à escuridão, ao ar, talvez. De repente, bem, não é de repente, é um processo histórico complexo, mas pronto, não é de repente, não é um dia, mas quando se junta com Ra e cria este terceiro deus, este deus é eminentemente solar, é criador e é solar, portanto, reúne elementos dos dois, mas é uma terceira divindade. Quando acrescentamos à equação o que a Luísa estava a dizer agora, que são divindades que vêm de outras geografias, seja do Levante, da região cananaica, portanto de Canaã, seja depois também do mundo grego, não é? Sim. A questão é ainda mais complexa, porque são divindades que vêm de fora, que entram no panteão egípcio e que se reconfiguram para formar outras divindades. Portanto, quantas divindades há no Antigo Egito, eu não saberia responder, mas são seguramente largas centenas. Muitas. Eu por acaso não sei se alguma pessoa alguma vez contou, mas essa pessoa seria completamente louca, porque... Não, eu nem sei como é que conta, na verdade. Sim, é bastante difícil. Pois. E o que a Luísa estava a referir há bocado da cronologia também é importante, porque, como é óbvio, há alturas do Antigo Egito em que sabemos menos sobre os deuses que teriam sido adorados. A verdade é que nós temos um bocado essa ideia, que também é verdade, que os deuses egípcios foram sempre adorados continuamente durante 3.000 anos, mais de 3.000 anos, e de facto alguns foram, mas é importante realçar aqui, não é, que talvez não fossem adorados exatamente da mesma forma. Sim. Os nomes podem-se ter mantido, mas a divindade em si foi entendida, compreendida de outra maneira, talvez teria tido outras funções ou outras origens, e portanto tudo isto é muito complexo, e eu acho que a complexidade acaba por tornar esta questão também mais interessante, não é? Sem dúvida. Mas de facto nós não temos assim uma listinha que os egípcios nos deixaram sobre todos os seus deuses e divindades e as suas funções, e até alguns têm funções que acabam por se sobrepor? Sobrepõem-se, não é? Sim. Eu estou a pensar, por exemplo, em Hathor e em Isis, ou Iset. Ok, vou fazer aqui um disclaimer. Eu não gosto de utilizar os nomes greco-romanos dos deuses egípcios. Portanto, eu prefiro dizer o nome egípcio do deus, porque o deus, ou a deusa, ou a divindade, são egípcios. Portanto, em vez de dizer Isis, que é a versão grega, greco-romana do nome Iset, eu prefiro dizer Iset. E prefiro dizer Impu,
em vez de Anubis. Acho isto importante realçar e a mesma coisa para os nomes dos reis. Eu prefiro dizer Khufu em vez de Quéops ou Senuseret em vez de Sesostris, porque acho que de facto o nome é egípcio, devemos tentar pronunciar o mais aproximadamente possível ao egípcio, porque como também já referimos, não sabemos bem como é que o antigo egípcio era pronunciado, mas o mais aproximado possível. Não sei qual é a vossa opinião sobre este assunto. Eu devo confessar que os nomes dos reis têm mais tendência para dizer o aproximado ao egípcio, ou seja, digo muito mais depressa Amenhotep do que digo Amenophis, por exemplo, ou Senuseret do que digo Sesostris. Mas os nomes das divindades eu tenho tendência para os dizer na versão grega, talvez, porque à força de os estudar tanto e de eles aparecerem constantemente assim, me ser mais automático dizer assim, mas percebo claramente o argumento da Inês. Embora, se me permitem um parênteses, há todavia um nome de rei que me é muito difícil dizer, que são os Tutmosis. Lá está. Em teoria seria Jehutimes. Em teoria deveria ser assim. Mas eu nunca digo Jehutimes primeiro, nunca. Digo sempre Tutmosis Ninguém primeiro. diz, na verdade, né? Vamos ser sinceros. Eu, nesse aspecto, confesso, o que faço é juntar os dois. Então, em vez de dizer Tutmosis, digo Tutmés. Ok, Tutmés em ok. português. Ok. Em inglês, em vez de Tutmoses, eu falo Tutmosa. Ok. Que também é no meio, assim. Ok. Mas o que eu queria referir sobre Iset, Isis e Hathor é que, de facto, há deuses cujas funções acabam por se sobrepor. Há muito aquela ideia de que Hathor é a deusa do amor e da maternidade, e de facto é. E da folia. E da folia. E da bebedeira. Da festa. Por isso é que é a minha deusa preferida. Tá explicado. E a Iset, ou Isis, também é a deusa da maternidade e do amor. Mas dentro dessas funções que se sobrepõem, elas acabam por ter papéis ligeiramente diferentes. Portanto, há uma grande complexidade no pensamento religioso egípcio que, por vezes, nos pode até parecer confusa, porque parece assim um bocadinho, porque é que há tantos deuses para a mesma coisa? Ou porque é que tantas divindades que parecem ter mais ou menos o mesmo papel? E, de facto, para os egípcios isso não era um problema nenhum. Eles não viam isso como um impedimento. Tantos deuses e também tantas histórias, mitos de criação, né? Cada cidade, não cada cidade, mas várias cidades diferentes, tinham suas próprias histórias de criação. E claramente, para os egípcios mesmo, isso não era um problema. De todo, até porque depois temos recensões cosmogónicas, mais uma vez um termo grego, não é? Cosmogónicas, portanto, relativas à criação do cosmos, do mundo. Em que se combinam, elas combinam-se mutuamente e portanto isso é muito interessante, ou seja, pode-vos perfeitamente acontecer, por exemplo, um dia, isoladamente perguntam à Inês, qual é a divindade da guerra egípcia? E a Inês responde uma coisa, e a seguir vão perguntar à Luísa e a Luísa responde uma outra divindade, e as duas vão estar certas, porque há várias divindades associadas à guerra, por exemplo. Já agora este exercício, qual é a primeira que vos vem à cabeça se disserem Deus da guerra? Montu. A mim também, é logo Montu que me vem à cabeça. Ok, pronto, estou aqui. Ou Amun, porque lá está. o Amun... exatamente. Lá está, ou seja, tu dizes, no meu caso, eu acho que diria primeiro Montu, e depois, mas espera, porque na realidade, no período Ramessida, Amon vai estar muito associado à guerra também. Enfim, ficamos aqui às voltas, não é? Pois é, portanto não há, como tudo, na egiptologia e no Antigo Egito, não há apenas uma resposta para as vossas perguntas. Não. Todas as vossas perguntas darão origem a outras perguntas que poderão não ter resposta. Exatamente. Isso é fascinante. Eu acho isso. Lá está. Eu sou muito suspeito para falar porque eu adoro a religião egípcia e todas elas, mas concretamente a egípcia. Portanto, eu sou assim muito suspeito para falar. E eu acho que outra coisa muito interessante da religião egípcia é um bocadinho também o facto de haver deuses ou divindades que têm cabeça de animal, corpo de homem e, portanto, também essa representação das divindades é algo que fascina muita gente e que pode assim parecer um bocadinho confusa, não é? Os egípcios, na verdade, não acreditavam mesmo que existisse uma figura que tinha corpo humano e cabeça de chacal, por exemplo, como Impu, Anubis. A forma como eles representavam era uma forma de tentar representar as características principais daquela divindade, que eles achavam que estavam associadas a essa divindade, e, portanto, punham corpo de homem, cabeça de chacal, ou corpo de mulher, cornos de vaca, como Hathor, por exemplo. Cabeça de cobra, enfim, há muitas combinações. Exatamente. E, portanto, essas combinações não são necessariamente... Não diz necessariamente que os egípcios acreditavam que existiam seres assim, mas antes que é uma forma de tentar representar um conceito muito abstrato, que é uma divindade, um ser divino, que não pode ser visto, que não é visível a olho nu. E como é que se representa esse ser divino? Demonstrando as suas principais características, a sua manifestação, a sua forma de se manifestar no mundo. Sim.
Até porque se vamos ver a palavra para designar Deus ou divindade na língua egípcia antiga, a palavra é Netcher ou Netcheret, se for uma deusa. Enfim, há outras palavras, mas a mais comum é esta. E a palavra em si até se discute muito o seu significado, porque nós traduzimos por Deus porque é, digamos, a realidade mais próxima que temos para nos aproximarmos, para o pleonasmo. Mas se calhar até podíamos traduzir como força, energia, embora energia depois já remete para outro tipo de crenças orientais ou esotéricas, que são alheias ao Antigo Egito, não é? Portanto, também energia é uma palavra difícil. Talvez força divina, poder divino, talvez. E por isso, aliás, porque o próprio hieróglifo de divindade, que é assim uma espécie de uma estaca com uma bandeirola, Pois é. É um símbolo de poder, na verdade. Pode ser um símbolo de poder. Há várias teorias, mas pronto, é mais consensual que é um símbolo de poder. E, portanto, como Deus já é uma aproximação, a forma como iconograficamente, ou seja, através das imagens, se representam as divindades no Antigo Egito, é também ela para expressar essa força, como a Inês estava a dizer, as múltiplas combinações dessa tal essência, desse tal poder que estava associado a alguma coisa. Se quisermos assim resumir, temos 3 formas de representar os deuses no Antigo Egito, não é? Temos enfim, estes nomes todos muito pomposos, mas enfim, explica-se facilmente. Antropomórfica, para dizer que é uma representação totalmente humana, com um corpo humano, seja ele masculino, feminino ou outro. Zoomórfica, ou seja, com um corpo completamente animal. E depois, aqui, a doutrina divide, há quem chame compósito, há quem chame híbrida, enfim, os termos têm sempre problemas, já sabem, neste podcast. Estamos sempre a falar dos problemas dos termos. Mas quem que temos, geralmente, é mais comum termos o corpo humano com a cabeça animal, mas também ao contrário. Como a Inês estava a dizer, isso não quer dizer que os egípcios achassem efetivamente que o mundo estaria povoado por seres humanos com uma cabeça animal, mas sim que representam desta maneira, através da imagem, para explicar aquela divindade, aquela força divina. E eram forças que eles acreditavam ser emanentes no mundo deles. Então, como o Guilherme disse, a força divina é um conceito tão abstrato, eles arranjavam essas maneiras que para nós parecem realmente bem esquisitas, mas para eles era uma coisa totalmente normal. Uma mulher com a cabeça de gato era Bastet. Exato. Sim, e já que estamos a falar dessa representação, também é importante realçar que os deuses podiam se manifestar através de animais. Isso não significa que os egípcios adorassem animais, significa que os egípcios consideravam esses animais sagrados por terem características que eles identificavam com certas divindades. Portanto, não há uma religião animalística, os animais não são adorados, mas as características que eles têm, que são identificadas com os deuses, acabam por dar um certo poder sagrado a esses animais, a esses seres. E por isso é que temos, por exemplo, tantas ofrendas em forma de animais mumificados. Essas ofrendas eram feitas aos deuses com os quais esses animais eram associados. Sim, Saqqara no período tardio, é o termo em português, eu acho. Sim. Às vezes também encontram, desculpa Luísa, às vezes vão encontrar época baixa também, para designar o que a Luísa está a dizer. Sim. Saqqara, nessa época, oferendas de gatos mumificados, babuínos mumificados. Ibis. Até cobras. Ibis. Cobras também, às vezes. E bois também, não é? Havia o boi sagrado, Apis. O Apis, Sim, exatamente. E eu acho interessante e engraçado que, às vezes, encontram essas múmias de animais que eu acho que teve uma de crocodilo que foi encontrada e que era um pedacinho do rabo do crocodilo só, mas parecia que era uma múmia inteira. Então, bom, tem gente que interpretações diferentes, ou que os padres estavam roubando as pessoas que estavam comprando as múmias, mas também eu acho que tem um lado mais, talvez um pouco mais interessante da questão, é que, claro que a pessoa provavelmente não sabia que estava sendo roubada, mas mesmo tendo só um pedacinho do rabo do crocodilo, isso já era uma oferenda suficiente para o deus. Sim, até porque na época que a Luísa está a falar, a partir da época baixa ou período tardio, e depois mais para a frente, sobretudo em Saqqara, também noutras partes, mas Saqqara é aquilo que conhecemos mais, lá está, estamos sempre a falar do que conhecemos mais, há um verdadeiro comércio de múmias animais, sim. Que é uma prática religiosa, ou seja, a deposição da múmia animal como uma oferenda, não é? A essa divindade, mas lá está, se há um problema, por exemplo, do fornecimento de crocodilos naquele dia, corta-se o crocodilo aos bocadinhos, põe-se um bocadinho em cada múmia e vende-se assim. O que também nos dá uma ideia, sei lá, por exemplo, no universo cristão, podemos pensar uma família que vai a um santuário, compra, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora e leva para a sua casa ou deposita na sepultura de um familiar falecido, não é? Também nos dá esta ideia de práticas religiosas do cotidiano.
do dia-a-dia. Também são muito interessantes para lá dos sistemas teológicos ou cosmogónicos que também existem em paralelo. Lá está. E a religião faz isso tudo. Eu acho muito importante também realçar que religião no Antigo Egito era diferente em muitos aspectos da nossa religião agora. Então, por exemplo, um templo principal egípcio, o Karnak, digamos, ou Luxor, não era uma igreja aberta ao público geral. Exato. Então, o relacionamento que o público geral do Antigo Egito tinha com esses deuses era muito diferente do relacionamento que algumas pessoas hoje em dia têm com um deus cristão ou com o que seja. E isso é muito importante porque, às vezes, pessoas visitam esses templos e acham que, tinha uma, digamos, não uma missa, né? Não seria uma missa, Sim, mas culto, um ritual religioso que teria aceitado todos, mas não é o caso. Era muito voltado a padres, reis e a elite. Sim. É aquilo, de facto, havia uma limitação de quem é que podia entrar no templo e em que partes do templo, não é? Porque mesmo os próprios sacerdotes, dentro do complexo religioso, havia sacerdotes que podiam ir até à parte mais sagrada, que era o santuário que estava no interior do templo, e havia sacerdotes que só ficavam na parte da entrada dos corredores principais, das salas principais, e que não poderiam passar às partes mais sagradas. Sim. Portanto, mesmo dentro dos templos existia essa hierarquia de quem é que poderia entrar, quem é que poderia entrar nos sítios mais sagrados, e tudo isso também tem a ver com o conhecimento. Quem é que tem o poder, o acesso a estas áreas, não é? Sim, é um sistema altamente estratificado e hierarquizado, na realidade. Sim. Geralmente, enfim, vocês sabem, já dissemos aqui muitas vezes, no Antigo Egito é difícil dizer a regra é, mas pronto, há sempre muitas exceções. Geralmente, nos templos, quanto mais para dentro do templo, mais restrito é o acesso, mais escura é a sala e mais baixo é o teto. Enfim, repito, há N exceções ao que eu estou a dizer, mas geralmente acaba por ser assim. Portanto, como a Inês estava a dizer, os sacerdotes, enfim, se quiserem ir assim numa hierarquia, os que estariam na base dessa pirâmide hierárquica de sacerdotes seriam os sacerdotes Wab, que eram os sacerdotes puros, se quisermos traduzir assim rapidamente. Então, os sacerdotes Wab só podiam ir até, vamos dizer, até às primeiras salas do templo, e só depois os sacerdotes leitores ou os sumos sacerdotes é que podiam avançar mais para exercer os seus cultos no templo. Sendo que no templo havia cultos diários, ou seja, um culto que era praticado diariamente junto à estátua do deus daquele templo, e também havia cultos mais esporádicos, ligados a festividades, a festivais, a festas, etc. Como a Luísa estava a dizer, também eu acho engraçado, por acaso estava a pensar, porque outro dia eu estava a dar uma aula de religião egípcia, e houve uma pessoa que me perguntou, então, mas se os templos não se destinavam a receber o culto popular, digamos assim, portanto, a receber as pessoas, porque é que eram tão grandes? Se não havia, ou seja, no fundo se não era preciso assim tanto espaço para acomodar tanta gente. É uma pergunta engraçada ao mesmo tempo. Claro. Não sei se tem uma resposta categórica para dar na altura, mas a verdadeira importância do templo é ser a residência do Deus. Exatamente. Não só do Deus em si mesmo, como dos seus auxiliares, entre aspas. Portanto, quanto maior for a casa do Deus, melhor, se bem que há templos de todos os tamanhos. Já agora importa dizer isto, nem todos os templos são gigantescos, não é? Sim, mas os templos principais, eu diria, como Karnak, como Luxor, eram realmente monumentais, e a grandiosidade do templo demonstrava a grandiosidade do rei, claro, né? Exato, ao serviço do Deus. Do rei e do Deus. Eu queria falar o Deus, mas enfim, conta para os dois. Sim, mas o rei também está relacionado, não é? Porque isto também acaba por ser uma espécie de propaganda política, de certa forma. Aliás, os reis em Karnak, era comum, cada novo rei adicionava cada pilone, cada sala, não é? Cada nova capela. No Reino Novo, principalmente. Exatamente, portanto isso acaba por também estar política, religião, quer dizer, está tudo interligado, não podemos desmarcar um do outro. Sem não é? dúvida. Não. E eu queria comentar também, o Gui falou do fato de templos egípcios, conforme você anda dentro do templo, as salas vão ficando menores e mais escuras, e isso é ligado também às histórias de criação cosmogônicas egípcias, que dizem que o templo egípcio era onde a criação do mundo acontecia todos os dias. Então você sai do santuário, que é escuro e é pequeno, etc., e conforme você sai do templo, você vai ficando mais claro, mais amplo, e isso representa a criação do mundo. Exato. Que, como já falamos sobre isso num outro episódio, eles acreditavam, pelo menos uma das histórias da criação do mundo é que o mundo surgiu do oceano e subiu num montinho e daí surgiu a vida. Então essa ideia da escuridão e da criação do mundo são todas ligadas à arquitetura.
Sim, temos vários relatos cosmogónicos no Antigo Egito. O que a Luísa está a dizer é um dos mais importantes, que é o que foi elaborado na região de Heliópolis, mas depois espalhou-se pelo território todo, dessa ideia do oceano, onde a matéria está toda contida, não é? E depois se expande, digamos assim. O criador, Atum, no caso de Heliópolis, apercebe-se da sua própria existência e começa a criar várias gerações de deuses, até chegarmos ao mundo presente, digamos assim. E o templo seria essa espécie de microcosmos, não é? Onde se replicaria a criação do mundo todos os dias. E isso é uma das razões porque as colunas dos templos, por exemplo, tinham decorações de vegetais, né? Então representam a margem do Nilo também, e a gente já falou da cheia do Nilo, Exato. que levava a agricultura e tal, e a vida, né? Então essa ideia, de novo, da água que leva à criação e que com o sol o mundo é criado. Exato. Sim, a região pantanosa, não é? Que é representada por essas colunas, às vezes com formas de papiros, e é mesmo fascinante pensar que, de facto, um templo é mesmo um edifício construído precisamente com esse objetivo, não é? Com essa representação dessa ideia da criação do mundo, estar constantemente em ação. Portanto, estamos sempre a renovar o templo, estamos sempre a ser criados novamente. Essa ideia do templo cíclico versus o templo linear, não é? Já que a Inês falou disso, então haviam duas linhas do templo, digamos assim, no Egito. Concessões. Uma que era Necha, que era esse templo cíclico, e Djedh, que era uma linha linear. Então, essa criação do mundo que acontecia todo ano ou todo dia no templo, ou todo ano com a cheia do Nilo, é Necha, que acontecia sempre. E Djedh seria, por exemplo... a linha da vida, uma vida individual. Exatamente. Sim, até porque, se pensarmos nesta questão que a Luísa está a falar do tempo cíclico, Ra, a divindade solar, fazia um périplo todos os dias, fazia um périplo diário. Enfim, os egípcios dividiam em 12-12, de acordo com algumas fontes, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Embora só, mais uma vez, isto é tudo representação, porque eles sabiam que não eram exatamente 12 horas de sol e 12 horas de noite. Mas pronto, estamos sempre no domínio da representação. A divindade solar, Ra, durante o dia mostrava-se, e por isso é que havia horas de sol, porque estava a fazer o seu périplo diário, ok? Por isso é que o sol se via. E à noite, e fazia a sua viagem pelo inframundo, onde enfrentava uma série de adversários. O mais famoso é a serpente Apophis, ou que também tem outras designações, mas pronto, é o mais conhecido, que Ra tinha que, com a ajuda dos seus auxiliares, e isto varia muito de época para época, de fonte para fonte, estou aqui a fazer um mega resumo, tinha que destruir esse monstro, essa serpente monstruosa, para no dia seguinte, na nova aurora, na nova manhã, voltar a aparecer no horizonte. E assim se repetia o ciclo solar, que entra nesta concepção cíclica de tempo que a Luísa estava a explicar de Neher. Portanto, era preciso, também através do culto, do rito, era preciso garantir que o Sol, que a divindade, tinha todas as condições para poder protagonizar a sua viagem em segurança, vencer as forças adversas no inframundo e novamente renascer. Até porque estamos a falar, enfim, a luz e a exposição solar é intrínseca à vida, sem ela não existe vida, não é? Mas num território tão bafejado pelo sol, em que a agricultura tem uma importância tão central no dia-a-dia, é mesmo importante garantir por todas as vias que o sol vai aparecer na manhã seguinte. E daí também se elaborar religiosamente este aspecto. Essa ideia dos ciclos da vida e da vida linear, não é? A vida linear, que é nós nascemos e morremos, portanto temos uma vida, não é? E os ciclos, que é o ciclo do sol que tu falaste, mas também, por exemplo, das cheias do Nilo. Isso também faz-me questionar muitas vezes de que forma é que a religião acabava por impactar o dia-a-dia dos egípcios, não é? Porque tudo aquilo que nós estivemos a falar são conceitos religiosos, de facto faziam parte das concepções da elite egípcia, da elite religiosa, da elite política, da elite administrativa, mas sobre a população e a religião dita popular ou doméstica, sabemos muito menos. Porque, obviamente, não temos as fontes escritas, porque, de facto, essa religião do dia-a-dia das pessoas não era escrita, não havia esse registro. No entanto, existia. No entanto, existia. Sim. E nós sabemos que existia porque, de facto, também encontramos, por exemplo, altares domésticos, estatuetas de divindades em contextos domésticos, amuletos que as pessoas utilizavam com imagens de Deus ou símbolos de deuses, não é? Oferendas que as pessoas deixavam em templos principais e eram, às vezes, oferendas bem... que a gente acharia merrequinhas, né? Sempre, não é uma estátua sensacional, Não. Mas é uma oferenda que, como o rabo do crocodilo, significava muito para aquele que oferecia, claro. Claro, e isso de facto é uma janela naquilo que teria sido a religião praticada pelas pessoas
pelos indivíduos, mas depois também, claro, até que ponto é que toda a gente acreditava nos deuses e toda a gente acreditava em todos os deuses. Quer dizer, depois isso torna-se mais complexo de responder, não é? Sem dúvida. E uma questão importante também é, e talvez a gente não queira falar muito disso agora, porque é um assunto, uma can of worms, eu diria. O fato do rei egípcio ser um deus também. Se ele era uma divindade enquanto vivo ou se somente após a morte, e isso também varia por período, enfim. Eu tenho pensado muito nisso no contexto da minha tese, né? Pensando no lugar do rei na vida da não-elite egípcia. Então é um assunto completamente diferente, mas também é importante lembrar que o rei egípcio não era uma figura somente política. Sim. Também tinha um papel muito importante na religião. E, de facto, em termos da ideologia oficial, houve muitas cronologias em que, de facto, se pretendeu passar a ideia de que era uma divindade, inclusivamente enquanto vivo. Sim. O que não é a mesma coisa que dizer que toda a população acreditava nisso. Pois. São coisas diferentes. Sim. São coisas diferentes, não é? Uma coisa é dizer a ideologia oficial, outra coisa é que a população, as pessoas do dia-a-dia, concretas, acreditam. Mas a Inês estava a falar de religião doméstica e de facto, é um universo fascinante também. E há duas divindades que eu, enfim, acho absolutamente, eu vou dizer até deliciosas, no contexto da religião doméstica, que é Bes e Taweret. Bes, adoro. Também adoro. Adoro. Já agora podemos explicar só assim muito, muito rápido. Bes é uma divindade anã, que tem assim uma cara... Ele até pode parecer um bocado feio ao início, mas na verdade é bastante divertido. E era uma divindade muito utilizada talvez seja uma palavra errada, muito cultuada. Eu vou explicar qual é a minha hesitação. É porque nem todas as divindades egípcias são adoradas como nós hoje entendemos a palavra adorar. Sim. Adorar significa literalmente dirigir louvores a prestar adoração. E nem todas eram. Aliás, muito poucas eram. A maior parte das divindades egípcias não tem um templo associado, não tem aí uma estela associada, não tem um hino que lhes é dirigido. A maior parte delas fazem parte dos mitos, das histórias, lá está, mas não tem um culto associado. Pronto. E eu acho que isso volta à noção dessas forças divinas serem imanentes no mundo, né? Então, exatamente. Estavam ao redor, mas não... Existem. Simplesmente existem. Então, este Bes e esta Taweret não tem propriamente, não há, até à data, pelo menos, não se conhece nenhum templo ligado às divindades, não se conhece nenhuma cosmogonia de Bes ou nenhuma cosmogonia de Taweret. Mesmo a nível mitológico, há pouquíssimas informações sobre essas divindades. Conhecemos, sobretudo, do registro da cultura material, lá está, em contexto doméstico. Então, como eu estava a dizer, o Bes é este anão, parece um bocado feioso, mas na verdade é muito amigo do contexto doméstico porque protege na gravidez, protege na infância, protege o lar. Até os sonhos. Até os sonhos, é verdade. E a mesma coisa com Taweret, que é uma divindade hipopótama. Ela própria poderia estar grávida, lá está também essa associação, não é? E que protegia fundamentalmente a mulher em contexto de gravidez e do parto. E, portanto, é óbvio que estas são preocupações do dia-a-dia das pessoas. E, portanto, estão muito presentes em contexto doméstico. Embora, também temos que fazer aqui o parênteses para dizer que conhecemos pouco dos contextos domésticos, porque conhecemos, sobretudo, assentamentos específicos, urbanísticos específicos, e não conhecemos assim tantos. E, portanto, geralmente, quando falamos em Bes e Taweret, há em mais sítios, mas falamos sobretudo de Al-Medina, por exemplo, e, portanto, andamos sempre aqui a tentar perceber melhor. Mas são duas divindades que eu adoro. E elas são, assim, um bocado assustadoras, as duas, e eu acho que isso é propositado, porque como a função delas é muito proteger o lar, elas são assim um bocado, a Taweret às vezes até tem uma faca na mão. Sim, exatamente. Portanto, elas têm assim um ar um bocado assustador, precisamente para dissuadir seres malignos, invasores do mundo doméstico, da casa, pessoas más, não é? Mal intencionadas, dissuadir essas pessoas ou esses seres de fazer mal às pessoas da casa, não é? Ao espaço doméstico. Em Lahun, não sei se vocês conhecem esse objeto, eu estava lendo sobre isso outro dia, o Petrie também, o Flinders Petrie, falamos dele num episódio anterior, encontrou uma máscara de Bes. Você já viu isso? Vi uma vez. Muito interessante. De barro, não é? Acho que é tecido. Então não sei. E foi encontrada numa dessas casas em Lahun e dá pra ver que foi consertada antigamente. Então, ou seja, isso nos diz que a máscara foi usada e que estragou e tiveram que consertar porque iam usar de novo. Então, isso eu acho que demonstra que esses rituais domésticos, pelo menos em Lahun, no Reino Médio, aconteciam e que eram separados como já dissemos, da religião do Estado, né? Porque, como o Gui disse, não há um templo para Bes, pelo menos não que tenhamos encontrado. E Bes não é um dos deuses que aparece nos templos principais associados ao rei. Então era uma coisa separada que ajudava as pessoas no dia a dia, né? Trazia conforto e os protegia de uma maneira que esses deuses mais relacionados à cosmogonia egípcia e ao Estado mesmo não conseguiam fazer por uma razão ou outra. Exato. Por outro lado, também havia
essa ligação entre a religião doméstica, não é? Popular, talvez doméstica não seja o termo, e a religião oficial, não é? Porque eu estou a pensar, por exemplo, naquelas estelas ou naquelas oferendas que eram colocadas contra as paredes dos templos. Portanto, quer dizer, as pessoas não podiam entrar dentro do templo. Então, o templo estava rodeado de paredes altas, quase como se fosse uma fortaleza, não é? E havia muita gente que deixava pequenas estátuas ou estelas ou oferendas encostadas contra a parede do templo, porque era o mais próximo que conseguiam chegar do Deus dentro do templo. E uma das oferendas que eu mais adoro são aquelas em forma de orelha. Eu adoro também. Vou dizer isso agora. São lindas. E há estelas também, em que literalmente é só orelhas desenhadas. Porquê? Que é para o Deus ouvir a prece da pessoa. Isto é inacreditável. Adoro. Eu adoro. Isso é principalmente no Reino Novo, acho, né? Sim. E também no Reino Novo, ou Império Novo, como preferirem, há outro aspecto, quer dizer, ele já acontece antes, mas acontece mais no Império Novo, que a gente está a dizer deste contacto, o contacto possível entre a população e o divino, digamos assim, que eram os oráculos que aconteciam nos festivais. No Antigo Egito temos todo um calendário muito complexo e também ele muito variável ao longo do tempo, de festas e festividades, algumas muito importantes, a festa do Opet, a bela festa do Val, por exemplo. Podemos até fazer um episódio, se calhar, sobre festas e festividades, porque há muita coisa para se dizer. Mas nesses momentos, a população em geral, enfim, eu penso sempre a população que podia parar de trabalhar para ir ao festival, na verdade. É sempre aquilo que eu penso. Claro. Mas pronto, a população em geral poderia ter um contacto mais próximo com o divino através dos oráculos. E então sabemos, através de relatos textuais, por exemplo, a estátua da divindade saía do templo em procissão, era carregada por sacerdotes e, consoante o movimento dos sacerdotes, essa movimentação da estátua seria uma resposta à pergunta da pessoa. Por exemplo, alguém estava a ver a estátua passar e perguntava: será que eu vou ter uma boa velhice? Que significa, será que eu vou chegar à idade idosa? E em função do movimento que os sacerdotes faziam, ora para a frente, ora para trás, isso quereria dizer sim ou não. E então a pessoa teria a sua resposta dada pela divindade naquele momento. E então temos estas petições, estas perguntas, que são feitas ao divino em muitos óstraca, por exemplo, que são aqueles pedaços de pedra que já falámos que eram limados para serem escritos ou desenhados nesse suporte. E eu também gosto imenso de pensar, gosto de imaginar, neste exercício assim um bocadinho livre, de alguém que espera pelo festival para poder ter a sua pergunta esclarecida, sabem? Sim. Só que eu acho engraçado que eles estavam fazendo as perguntas para os deuses, mas na verdade eles estavam fazendo as perguntas para os sacerdotes, porque quem respondia era o sacerdote. Então, eu não lembro onde que eu li isso, mas alguém estava fazendo um exercício também de pensamento bem livre. Eu acho que foi em Daryl Medina, por exemplo, um sacerdote que tinha um problema com a pessoa que estava fazendo a pergunta e que, claro, que dava a resposta que ele dava um não. Então, é muito engraçado porque, obviamente, os egípcios acreditavam nesses deuses, mas a gente também vê que, não sei, pra gente parece pelo menos pra mim, eu acho super engraçado que eles iam visitar esse oráculo e, enfim, o oráculo era uma estátua, né? Então quem estava realmente controlando a situação era o sacerdote. E eu acho que isso é um pouco diferente de oráculos no mundo grego, por exemplo. Sim, completamente. Sim. Pessoal, eu agora falando em oráculos, eu tenho uma dúvida, não sei se me sabem responder, mas eu acho que os oráculos também eram utilizados, por exemplo, como recursos legais. Sim, em tribunais. Sim. Pois é, por isso que é o engraçado. É o engraçado e talvez trágico, né? Porque não é o Deus que controla nada. Os oráculos são uma fonte jurídica, exatamente. Em Daryl Medina, com certeza, e provavelmente em outros lugares também. Eu lembro-me de Daryl Medina de haver inscrições mesmo em que eles dizem: então fomos ao oráculo perguntar quem foi o ladrão desta coisa. Houve adultério neste caso. Exatamente. E o sacerdote está lá, que loucura! Havia o juiz que estava a controlar a sessão, digamos assim. Até porque em Daryl Medina havia mesmo aquilo que podemos chamar de um tribunal, não é? Sim. Daryl Medina, recapitulando, é a cidade, o povoamento onde viviam os trabalhadores com as suas famílias, os trabalhadores que construíram os túmulos na margem oeste de Tebas. E, portanto, claro que se há uma cidade, se há muita gente, se há confusão, é óbvio que há litígios. E esses litígios têm que ser resolvidos, então havia um tribunal. Uma das formas de solucionar os casos era precisamente recorrendo aos oráculos. O que pode imaginar que daria... confusão. Podemos imaginar que daria asa maior das confusões, claro. E, portanto, de tudo isto se faz a religião egípcia. Desde as cosmogonias oficiais, teológicas, dos sacerdotes que elaboram sobre a origem do mundo, ou sobre o fim do mundo, dependendo, até às crenças funerárias,
até à religião doméstica popular do dia-a-dia. Isto daria para estarmos aqui a falar dias e episódios a fio. Pois é. Só sobre vários temas religiosos. E acho que um tema que ainda não mencionamos, que se calhar é importante mencionar só brevemente, porque também pode ser um tema para um episódio inteiro, que é a diferença, se é que existe, entre religião e magia, porque muitas vezes nós ouvimos falar em magia no contexto egípcio e para nós, pelo menos, não é? Magia é um bocado ilusionismo, não é? Ou uma coisa relacionada com o oculto. Tem sim uma conotação não muito boa e, portanto, eu fico sempre desconfortável quando tenho que utilizar esta palavra no contexto egípcio. Eu prefiro não utilizar a palavra magia, mas, de facto, há uma certa diferença entre aquilo que nós entendemos por religião e aquilo que entendemos por magia, ambos existindo no mundo egípcio. E eles tinham uma palavra para o que traduzimos como magia, que é Heka, né? E religião, não. Aí é que está. É que não há palavra para religião. Aí é que está a questão. Exatamente. E Heka, que é a palavra para magia, é também uma divindade. Sim. De facto, não há palavra para... Aliás, essa é uma das minhas struggles, é que não há palavra para religião no léxico egípcio. E olhem que o léxico egípcio, ou seja, o conjunto de palavras, não é assim tão curto, mas não há um termo que possamos traduzir como religião. Mas magia, sim. Porque é aquilo que a gente está a dizer. De facto, se nós usarmos o conceito de magia como o conhecemos atualmente e, sobretudo, como ele é usado para discriminar algumas crenças religiosas hoje em dia, nomeadamente matriz africana, é muito desconfortável usar o termo. Sim. Por outro lado, se entendermos a magia como aquilo que está mais no campo da prevenção dos danos, por exemplo, fazer um encantamento para garantir que a gravidez seja bem sucedida, fazer um encantamento para garantir que se ultrapassa uma doença, poderíamos perspectivar de outra forma. Mas de facto eu também acho que é uma palavra que tem que haver sempre um asterisco para explicar, eu acho. Sim. E a Heka existia em todo o lado, portanto não era só através de encantamentos, na verdade. Exato. E o Guilherme obviamente sabe mais sobre isto do que eu, mas Heka era parte da criação do mundo. O mundo é criado também porque Heka existe. E, portanto, essa magia, entre aspas, está em todo lado, na natureza, nos seres, nas pessoas, e pode ser utilizada, controlada, de forma a fazer encantamentos benéficos ou maléficos. Exato. Sim, é isso, é que não há nada... Lá está depois também há expressões muito racistas que são muito difíceis, por exemplo, magia negra, não é? Sim, horrível. Mas é que no Egito não é mesmo nada disso que estamos a falar, porque a magia, ou o que entendemos por magia, pode ser utilizada quer benéfica, quer maleficamente. Portanto, não há uma conotação negativa no uso da magia ou de Heka, para usarmos o termo egípcio. Não. Até porque, como a Inês dizia, Heka faz parte da ordem do mundo, daquilo que podemos dizer da cosmologia, ou seja, do sentido do ordenamento do mundo. E faz parte, em conjunto com muitos conceitos, dois deles que também são muito importantes e que ficam ali na fronteira entre a religião e a não religião, que é Sia e Hu. Sia é a percepção do mundo, o conhecimento, eu prefiro percepção, o termo, mas pronto, é o conhecimento que se tem do mundo, e Hu é a palavra criadora, ou seja, é a palavra que gera vida, digamos assim. Isto porque também há uma outra cosmogonia, como eu vos disse, há imensas, que geralmente se conhece como a cosmogonia menfita, que está escrita na chamada Pedra de Chabaca, que está aqui em Londres, no British Museum, que se discute muito a datação, há quem acha que é do Reino Antigo, quer dizer, a pedra em si sabemos quando é que é, mas o texto, há quem acha que é do Reino Antigo, há quem acha que é da 25ª dinastia, de que data a pedra. Pronto, eu sou mais da opinião de que é mais tardio, por vários fatores, e nessa cosmogonia o que temos, assim resumidamente, é Ptah, o deus Ptah, que cria o mundo através da palavra criadora. Ou seja, pronuncia e ao pronunciar, cria. Pronunciar equivale a criar. Mas este pronunciamento só é possível porque a realidade foi antes percebida no coração, que é o centro do pensamento egípcio. Coração, eu estou a usar aqui a tradução de coração para a palavra I, há quem traduza por interior, essência interior. Coração é a tradução mais comum, pronto. No coração, a realidade é aí percebida, é aí pensada, porque é aí que está o pensamento egípcio, não é no cérebro, ok? É no coração. Depois é através da língua do Deus pronunciada e então cria. Se eu agora disser luz, a luz existe. O que, mais uma vez, não querendo fazer uma coisa difusionista, que é muito perigosa em arqueologia e história, mas se pensarmos no texto bíblico, é assim que em Gênesis a criação é feita, não é? Parte dela, pelo menos. Portanto, é muito engraçado. Eu sou muito fã da cosmogonia menfita, digo já aqui. Adoro a cosmogonia menfita. E já agora, Ptah é um dos meus deuses preferidos, portanto fica já aqui uma declaração de intenções. Pronto. E então esta Sia é a percepção do mundo e este Hu é a criação através da palavra. E estes dois conceitos aparecem muitas vezes associados a Heka, que é a magia, que é aquilo que permite, de alguma forma, a continuidade destas coisas no mundo. E então vemos estes três conceitos, quer dizer, também vemos os separados, claro, mas é possível encontrarmos em conjunto. E todos eles eram divindades também no seu próprio direito, não é? Exatamente. Sim. Tal como Maat, que eu sei que a Inês adora, e também está ali na fronteira entre conceito e divindade, não é? Eu ia perguntar agora, já que Gui falou que seu rei favorito é Ptah,
Inês? Rei. Deus. Rei, meu Deus, gente, eu tô escrevendo tanto sobre rei. Concentra-te, Luísa. Foca, Luísa. Deus favorito. Já disse, é Hathor, claro, o deusa das festas e da bebedeira, como é óbvio. Ah, sim, ok. Como é óbvio. Não, eu também adoro Maat, que é a deusa da justiça, da verdade, do equilíbrio, porque eu sou tão equilibrada e tão justa. Ok, vai. E a tia Luísa? Ai, não sei, gente. Eu acho que eu vou ser polêmica e vou falar que é o Atem. Say what? Não! Isso fica para o próximo episódio. Não percam o próximo episódio. Cliffhanger. Não, elabora. Ah, sério? Ai, meu Deus. Não, eu acho... O Guilherme ficou nervoso. Desculpa. Como é que se atreve? Calma, Atom é fixe. Também gosto. Cara. Eu gosto dos bracinhos dele. Os bracinhos são bonitinhos. São fofos. Não, eu acho a religião do período de Amarna extremamente interessante. Uhum. E eu acho que é muito mal entendida. E o Akhenaten, principalmente, é sempre visto como rei herético. E, não sei, tem muita gente que acha que ele fez isso tudo, que era uma propaganda e somente por política e tal, mas tem gente também que acha que ele realmente acreditava nesse rei solar, Aton. Luísa. E, sim. É um deus solar, não é um rei solar. Eu falei rei de novo, não é possível. Sério? Gente, eu acho que eu tô ficando maluca. Não, mas voltando ao Atom, um deus solar, que, enfim, ficou super popular no período de Amarna, mas que não aparece do nada no período de Amarna. Então eu acho muito interessante traçar a existência de Atom antes do período de Amarna e depois, que ele também não desaparece, né? Não. Embora Akhenaten em si é meio que apagado da história. Como nós precisamos ter um episódio sobre Amarna. Sim, também acho. Claramente. Yeah. Mas o deus continua existindo e, não sei, eu acho super interessante o fato de Atom ser o Sol e que no período de Amarna ele era responsável por toda a criação e que a gente não entende muito o que acontece no pós-vida de Amarna porque não é bem explicado nessa religião atenista. Então, como eu disse, eu acho que tem muita coisa aí que a gente ainda não entende e que eu acho que o Atom é super, coitado, mal entendido. E eu gosto dele. Mas a Atom, como estavas a dizer, Luísa, vem desde os textos das pirâmides, na verdade. Ou seja, estamos a falar de... milénios, não é? Mais de 1000 anos antes, exato. Portanto, vem desde aí como disco solar. Ele continua a ser o disco solar no reinado de Akhenaten. Só que é elevado à categoria de divindade única, atenção, única oficial. Porque, por exemplo, aqueles dois que falámos, Bez e Taweret, aparecem em contexto doméstico em Amarna, lá está. E divindade única mais ou menos, né? Porque Nefertiti e Akhenaten também eram. Exato. Então é ficar quase uma tríade. Exatamente. Atenção, eu também gosto muito. Eu fiquei chocado porque eu achei que ias dizer, tipo, uma divindade mais consensual. Não, se vocês pudessem ter visto a cara do Guilherme, foi muito bom. Mas dito isto, eu gosto imenso da Atom. E, aliás, até se insiste muito na questão da ruptura, e claro que é uma ruptura, desde logo porque literalmente vai se mudar para outra freguesia, né? Vai fundar outra cidade, portanto, claro que é uma ruptura. Mas, na verdade, há aspectos de continuidade muito interessantes. O próprio pai da Akhenaten, Amenhotep III, já coloca uma ênfase no culto solar no seu reinado, que é muito expressiva. Pois é. Inclusivamente a Atom, lá está. Sempre me irrita um pouco que a Amarna é considerado, tipo, um parênteses. Período... É um parênteses, e que todo mundo acha que é completamente diferente de tudo que veio antes e de tudo que vem depois, e não é o caso. Não. Mas, pelo contrário, a Amarna até influencia muito daquilo que se passa para o resto do Império Novo. Sim. E adiante. Sim, sem dúvida. E religiosamente, porque episódio sobre religião, claramente, há fórmulas, por exemplo, nos hinos que eu estudo, que só aparecem depois da Amarna, por exemplo. Ou seja, percebe-se ali, até à data, ou seja, percebe-se ali uma divisão, mas eu diria que é uma divisão na continuidade, com aspectos de ruptura, mas com muitos aspectos de continuidade. Agora, Luísa, ainda assim, permita-me que te diga, num universo imenso de divindades egípcias, tu olhas para as centenas de divindades, tu tens hipótese de ir a um Osíris. Mas aí é muito, muito mainstream, não. Claro, tens hipótese de ir a um Horus, tens hipótese, percebes? Tens hipótese de ir até indivíduos muito simpáticos, por exemplo, um Repri, que é um escaravelho muito simpático. Mas é tão sem graça, é muito... Sem graça? A Luísa é hipster. Mainstream. Gente, eu não posso elaborar muito, mas rapper é um conceito importantíssimo, porque tem a ver com transformação, com criação, com vir à existência. Eu tô brincando, não é sem graça, Guilherme. Eu fiz de propósito, né? Porque eu queria ver qual seria a reação, mas enfim, obviamente que eu ia escolher. Claro, é só para chocar. Mas ninguém ficou chocado com a minha escolha da deusa do álcool. Não, perfeito. Tá bom, gente, eu vou falar que eu também adoro a Meskenet, que é a deusa dos tijolos, tá? Já que estamos... É fofa. Exato. Claro
que sim. Portanto, foi o sumário possível da religião egípcia. Talvez não tenha sido o melhor sumário, mas foi o sumário que apresentamos. Ótimo, gostei. Pessoal, gostei também. Muito obrigada a toda a gente pelos comentários que nos têm deixado, seja pelo Instagram, seja comentários mesmo no Apple Podcast. Muito obrigada a toda a gente que tem ouvindo e que tem partilhado também, porque a partilha é importante, é assim que conseguimos chegar a mais gente. E também vos pedimos que classifiquem o podcast, deem as 5 estrelinhas, que é para também conseguirmos chegar a mais pessoas que não nos conheçam ainda. E qualquer dúvida que tenham, sugestões de tópicos que queiram ver tratados, têm que nos mandar e-mail. O nosso e-mail vamos deixar na descrição, mas o e-mail é podcast.egiptologia@gmail.com e ficamos à espera das vossas sugestões, dos vossos comentários, formas em que podemos melhorar, tópicos interessantes que podemos tratar, o que quiserem. Pronto, é isto. Até à próxima. Obrigada, gente. Beijo. Beijinhos, tchau.